Bem, pessoal, hoje então vamos falar sobre aceleração média. Toda vez que a velocidade de um corpo sofre alteração, dizemos que houve uma aceleração. Essa é a definição mais pequena, singela e direta para a aceleração. Toda vez que a velocidade de um corpo sofre alteração, ou seja, para mais ou para menos, a gente diz que houve uma aceleração. Nesse caso aqui, então, se a velocidade variou, para mais ou para menos, sofreu uma aceleração. A velocidade pode, então, aumentar ou diminuir. Em qualquer um dos processos é uma aceleração. Porém, quando a velocidade aumenta, a gente tem uma aceleração positiva, a velocidade está aumentando. E quando a velocidade diminui, nós temos uma aceleração negativa. A velocidade está diminuindo. Então vamos para a situação exemplo número 1. Digamos aqui então que uma viagem, no caso aqui uma pista, então você pisa no acelerador do carro e a sua velocidade aumenta. Nesse caso então, supondo que esse carro estivesse numa velocidade de 80, depois de pisar no acelerador, a velocidade passou de 80 km por hora para 120 km por hora. Se a velocidade variou, é porque houve uma aceleração. Agora, se a velocidade aumentou, a aceleração foi positiva. A aceleração positiva só acontece quando a velocidade de um móvel aumenta. Vamos então agora para uma situação exemplo número 2. Nesse caso aqui a gente vê um caminhão reduzindo drasticamente a velocidade. Se a velocidade sofreu alteração, é porque houve uma aceleração. Nesse caso, supondo que o caminhão estivesse a 110 km por hora, a velocidade dele reduziu então para 40 km por hora. Como a velocidade reduziu, a velocidade foi alterada, houve uma aceleração, porque houve alteração na velocidade, mas dessa vez houve uma aceleração negativa, que faz com que a velocidade diminua. Então, toda vez que a velocidade de um móvel diminui, nós temos uma aceleração negativa. Agora, então, vamos para outros exemplos aqui. Então, quando a internet não te der GIFs, cria suas. Eu criei algumas GIFs, então, para demonstrar esse caso. Supondo aqui, então, a aceleração positiva. Ela pode ocorrer de uma forma muito suave. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um carro arrancando de forma muito lenta, bem devagar. E aqui, então, abaixo, a gente tem um outro caso, onde um carro já arranca com uma velocidade bem maior. Ele arranca e adquire velocidade de uma forma muito mais rápida do que o carro na situação de cima. Então, nos dois casos tem aceleração positiva, só que aqui o carro ganha velocidade de uma forma mais lenta e aqui o carro ganha velocidade de uma forma mais rápida. Vamos então para o caso da aceleração negativa. Nessa primeira GIF aqui, a gente vê então uma freada suave. O carro vai parando aos poucos. A velocidade dele vai reduzindo aos poucos. Se a velocidade reduz, a gente tem uma aceleração negativa. Só que ele estava reduzindo aos poucos. E nesse último caso aqui, a gente vê uma freada brusca. Nesse caso, a velocidade do carro diminuiu muito rápido. Ainda assim, foi uma aceleração negativa. O que dá a entender? Dá a entender que nesse primeiro caso aqui, a aceleração era pouco positiva, já que a velocidade dele estava subindo, mas devagar. Nesse segundo caso aqui, a aceleração dele era muito positiva, porque a velocidade estava crescendo muito rápido. Quanto à aceleração negativa, nesse caso aqui, a aceleração era pouco negativa, porque a velocidade estava reduzindo de forma bem lenta, ela foi reduzindo aos poucos. E nesse caso aqui, a aceleração era muito negativa, a velocidade reduziu drasticamente. O que a gente tira de tudo disso? Primeiro, como que a gente calcula essa aceleração? Como que a gente calcula esse muito positivo ou pouco negativo? Muito positivo ou pouco positivo, ou muito negativo, ou pouco negativo. Nesse caso, a gente então calcula dividindo a variação da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade variou, pelo tempo que levou para que a velocidade mudasse. Nesse caso, respeitando a equação então da aceleração média,
né? Então a gente divide a variação da velocidade pela variação do tempo. Nesse caso aqui, então, a equação aparece em uma forma compacta. Então aqui uma questão, como que eu posso calcular essa variação? O que quer dizer variação da velocidade e variação do tempo? Como que eu calculo essa variação? Para calcular a variação de alguma coisa, seja ela o que for, a gente pega sempre a coisa final menos a coisa inicial. Por que eu uso o termo coisa? Porque é qualquer coisa. Se eu estou falando em variação de velocidade, vai ser então a coisa final, a velocidade final, menos a coisa inicial. Como a coisa é velocidade, então, velocidade final, menos coisa inicial, menos velocidade inicial. Então, para calcular a variação da velocidade, a gente pega a velocidade final menos a inicial. Para escrever isso aqui de uma forma compacta, a gente escreve dessa forma aqui. Variação da velocidade é igual a velocidade final menos velocidade inicial. E agora do tempo. A do tempo já está tranquilo. Porque se eu quero descobrir a variação de alguma coisa, eu pego a coisa final menos a coisa inicial. Como a variação é do tempo final menos tempo inicial. Escrevendo de uma forma compacta, a gente tem que a variação do tempo é igual a tempo final menos tempo inicial. Retomando então tudo que a gente viu ao longo do vídeo. Para calcular a aceleração média, a gente utiliza dessa equação aqui, então, divide a variação da velocidade pela variação do tempo. A aceleração pode ser positiva, quando o móvel está acelerando ou está ganhando velocidade, e nesse caso o valor da aceleração média é positivo, ou a aceleração pode ser negativa. Negativa tem o sinal negativo na frente. Ela só vai ocorrer a aceleração média negativa quando o objeto está freando ou perdendo velocidade. A gente viu também a forma compacta dessa equação aqui, e a gente também viu como calcular a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, a variação da velocidade, velocidade final, menos velocidade inicial, e para a variação do tempo, tempo final, menos tempo inicial. Era isso então, desejo a todos bons estudos.